Eu te amo. Mas ele fala assim: tu sabes que eu te amo. Pedro estava dizendo isso, sabe por quê? Porque ele sabe, Jones, que o Senhor sonda os nossos corações. Jesus sabia do amor de Pedro por ele. Mas Jesus fala para ele assim: então apacenta os meus cordeiros. Depois Jesus pergunta para ele de novo: Pedro, tu me amas? Pedro fala: tu sabes que eu te amo. Irmãos, aqui o Senhor Jesus já me disse lá na minha casa que Pedro, na hora que Jesus perguntou isso para ele, Pedro, na hora ele trouxe a memória quantas vezes que Pedro negou a Jesus? 3 vezes. Eu quero dizer para você que nesse lugar é aonde está a ferida que Jesus quer mexer. Porque ele poderia ter perguntado para Pedro uma vez: Pedro, você me ama? Então vamos embora, vamos fazer a obra. Eu tenho um compromisso com você, eu tenho um legado com você. Vamos fazer a obra, Pedro. Mas Jesus sabia que Pedro ainda não havia se perdoado por ter traído a Jesus. Foi por isso que Jesus perguntou para ele 3 vezes, Cruz Natália. Jesus sabia que Pedro ainda não havia se perdoado por ter negado a Jesus. Pedro se condenava, por quê? Pedro andou com Jesus. Pedro participou de ocasiões com Jesus que outros discípulos não participou. Quando cobraram imposto de Pedro, Jesus estava com Pedro. Os dois tinham uma história. Então Pedro achava injusto ele se perdoar por ter traído alguém que ele andou com ele, que ele foi íntimo dele. No Getsemane, Pedro subiu junto com Jesus também, junto com Tiago e com João. Pedro também estava lá nesse momento de intimidade com Jesus. E Jesus precisava que Pedro fosse curado, Cíntia. Sabe por quê? Porque Jesus queria que Pedro entendesse que uma queda não desfaz o propósito dele na vida de Pedro. Deus está dizendo: não importa se você caiu, não importa se você errou, o propósito ainda está de pé. Irmãos, eu fui pesquisar. Percebe-se que pela primeira vez Jesus fala assim: apacenta, pela segunda vez pastoreia, e pela terceira vez ele vai dizer apacenta. Ali Jesus já estava dizendo a Pedro, e Pedro não estava entendendo. Já te perdoei, está tudo esquecido, apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse a Pedro pela primeira vez: tu me amas? Então beleza, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar significa dar pasto ou dar alimento. E Pedro perdido ainda, pensando no erro que tinha cometido. Jesus já tinha virado a página há muito tempo, já estava contando as horas que chorava Nusa, para Pedro começar a viver o propósito. E pela segunda vez ele vai dizer: pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear significa doutrinar, guiar. Oh, irmão, Jesus estava dizendo para Pedro assim: Jesus, o Pai me enviou para poder dar alimento e para pastorear. O Pai me enviou para te alimentar e para te conduzir em cima do teu erro. Oh glória, eu liberei perdão. Alimenta o meu povo, guia o meu povo. Bora, Pedro, levanta, Pedro. Meu Deus do céu. Jesus estava dizendo assim: se você me ama, cuida daquilo que eu confiei a você. Meu Deus. O nosso maior exemplo sempre será Jesus. Nos espelhamos em algumas pessoas que achamos inspirações, alguns pregadores, alguns cantores. Quando a Mimi estava louvando, lembrei da Larissa. Eita glória, unção demais. Então tem pessoas que nós admiramos, né? Quem aqui admira a pastora Camila Barros? A gente que admira. Você pode admirar,
mas se espelhar é só em Jesus. Porque se você for olhar para os passos, escuta, eu falo daquilo que eu pergunto para Jesus. Falo assim, eu fico vendo aquelas pregadoras que esse cantor falou assim, Senhor, que povo lindo, que povo perfeito. Você fala assim, não, você não sabe do que tem por debaixo dos panos. Muitas das vezes foi tratado aqui, a obreira já me ministrou algumas coisas sobre inferioridade. Muitas das vezes você se sente inferior a pessoas, a homens e mulheres, que o céu já não ouve, você ainda está perdendo tempo se espelhando em pessoas assim. Deus está dizendo assim, se espelha a sua adoração em mim, se espelha a sua ministração em mim, espelhe-se em mim, olha para mim, em mim não tem engano. Esse base aqui nos mostra que apesar de Jesus ter ressuscitado a vida diante de Pedro, não foi suficiente, pois Pedro guardava um sentimento de dor. Irmãos, Pedro tinha a vida dele. Muitas pessoas focam na traição que Pedro fez, mas a história de Pedro com Jesus, irmão, é coisa maravilhosa. Pedro tinha base, Pedro tinha raiz. Sabe por que ele tinha? Porque senão ele tinha abandonado tudo e tinha saído da presença de Jesus. Ele sabia,